Enquanto universidade e enquanto faculdade e na minha posição institucional, eu recebo todos os candidatos ao que quer que seja, sejam candidatos à Ordem, sejam candidatos à Câmara Municipal, sejam candidatos às eleições do país, e neste momento estamos em período também de campanhas eleitorais nesse âmbito, e é raro o dia que os partidos não me pedem este tipo de... Enquanto, independentemente da minha posição pessoal e da minha posição política sobre as coisas, é meu dever dar à comunidade o conhecimento das ideias de cada um dos membros, e por esse mesmo motivo agradeço ter-nos escolhido também aqui a Faculdade de Ciência e Tecnologia para vir apresentar as suas ideias sobre o que é que a Ordem se propõe fazer com a sua liderança nos próximos anos. Por isso mesmo, agradeço a vossa presença e, institucionalmente, friso este aspecto. Para nós é particularmente importante, porque somos uma escola de engenharia. Nós temos aqui 11 cursos de engenharia. Como sabem, estes cursos recentemente foram desagregados, portanto chamavam-se mestrados integrados. Isto lança novos desafios. Deixámos de ter 11 cursos, passámos a ter 22 cursos, porque são 11 de licenciatura mais 11 de mestrado. São situações diferentes. Há aqui questões que a Ordem também tem implicações, porque, ao fim e ao cabo, é uma área que profissionalmente é relevante para os alunos poderem redefinir os seus percursos profissionais e, portanto, isto é de certeza algo que interessa aos alunos que eventualmente estarão a assistir a esta sessão, saberem como é que podem ver o seu futuro e pelos olhos dos candidatos a bastonários na Ordem e é um pouco nessa dimensão que eu julgo que esta sessão poderá ser esclarecedora, não só para os profissionais no geral, para os professores, porque são professores também de engenharia e, portanto, também têm as suas atividades próprias, e também para os estudantes que estão a acabar estes cursos. Por isso eu passava de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro e muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Diretor. Relativamente à minha intervenção, à intervenção da candidatura da lista A, eu vou desdobrá-la em duas intervenções. Uma que farei eu, posso começar por fazer eu, naturalmente, e posteriormente também a senhora candidata à região Sul, lista RA, engenheira Filomena Ferreira, uma vez que estamos na região Sul e que também está aqui a apresentar a candidatura, terá intervenção e, se eventualmente depois houver outras palavrinhas a dizer, claramente que também do ponto de vista da lista A estamos disponíveis para o fazer. Bom, o nosso programa é vasto, tem 9 pontos de eixos que nós chamamos de eixos de engenharia. Eu não vou estar a apresentar na íntegra isso. Deixo uma nota para que depois quem quiser detalhadamente interpretar o nosso programa, ele está no site, no www.oe2020valorizarportugal.pt, lista A e RA Sul, e sob esse ponto de vista centrar-me-ia em algumas das preocupações que já foram aqui invocadas pelo Sr. Professor e de que, uma vez que estamos numa escola do ensino superior, na Universidade Nova de Lisboa, dizer aquilo que, do ponto de vista da relação que queremos com as escolas, estamos preocupados e queremos fazer. Desde logo a nossa candidatura congrega 250 pessoas, sem contar com a Comissão de Honra na candidatura nacional, ou 247 para ser mais preciso, e cerca de 80 pessoas na candidatura da região Sul. Há outras regiões conexas a esta candidatura, todas RA nacionais, se falarmos dos órgãos executivos, e candidaturas a todos os órgãos. A Ordem dos Engenheiros tem 12 colégios de especialidade, desde 1992, desde um estatuto que saiu em 1992 e que, entretanto, foi alterado em 2015. E para nós é absolutamente urgente, é uma das principais prioridades, trazer a Ordem dos Engenheiros do ponto de vista da sua orgânica para o século XXI. Se pensarmos que
as duas licenciaturas ou os dois cursos mais procurados de engenharia no ensino superior, ou que, mesmo que não sejam os mais procurados, são os que têm melhores notas de acesso, que é a engenharia aeronáutica e a engenharia de gestão industrial, não têm colégios na ordem dos engenheiros, já diz muito daquilo que ainda está por fazer na nossa associação profissional. Isso é uma absoluta prioridade. Trazer a ordem dos engenheiros para o século XXI, claramente, do ponto de vista da sua orgânica e das dinâmicas correlacionais com as escolas. Depois temos outro problema. Desde há 10 anos que a Ordem dos Engenheiros aprovou, na sua admissão, o nível 1 de engenheiros, ou seja, o primeiro ciclo de engenheiros. Para nós chama-se engenheiros N1. Há uma diferença que se toca, há um ponto de interseção entre a habilitação académica e a qualificação profissional. Na maior parte dos casos, o ponto zero da qualificação profissional é o ponto máximo da habilitação académica e, portanto, uma coisa é tangível à outra. E, à partida, nós temos engenheiros de nível 1, se vierem oriundos do primeiro ciclo, ou engenheiros de nível 2. Eu vou passar à frente a problemática da existência de duas ordens profissionais. Estou inteiramente de acordo que só deveria existir uma em Portugal. É a nossa posição, mas a forma como isso se fará depois deixo para outras discussões quando formos eleitos, porque isso carece de um trabalho, inclusivamente com a participação dos membros da Ordem no seu todo, porque já tem aqui uma gênese e uma dimensão política além de técnica, mas no caso particular da admissão dos membros, há realmente muita coisa por fazer. Desde logo, há um trabalho realizado na Ordem dos Engenheiros que já devia estar implementado e que não foi feito, que é a distinção de competências entre o nível 1, o nível 2 e o membro sénior. E sem isso, não conseguimos criar um sistema de valorização do engenheiro ao longo da vida. Começa também por aí. E sem isso não conseguimos depois criar o currículo vitae certificado, porque não conseguimos ter dimensão curricular detalhada para dar um andamento diferenciado à sociedade daquilo que é a intervenção do engenheiro. Também não temos, como já foi aqui abordado em back-office, também não temos conhecimento do número de pessoas formadas em Portugal em engenharia e daquelas que realmente vêm para a Ordem dos Engenheiros. O que sabemos é que atos de engenharia devem ser praticados por engenheiros. E, na maior parte dos casos em Portugal, principalmente nas novas áreas tecnológicas ou fora das engenharias tradicionais, da maior parte das engenharias tradicionais, não há histórico de essa dimensão de obrigação de intervenção de atos de engenharia serem praticados por engenheiros. Não quer dizer que não sejam licenciados ou mestres em engenharia. Só que falta o reconhecimento profissional e falta a intervenção de responsabilidade dada, do ponto de vista técnico, por quem pode, por conta do Estado, controlar essa situação, imbuídos numa dimensão de ética e de deontologia, no caso de prevaricarem no exercício da sua profissão. Não existe isso, é outro tema que queremos rapidamente contornar e fazer diferente. Finalmente, e isto sendo aqui uma conversa relativamente mais soft, queremos ter uma interação muito grande com as universidades. Existem protocolos da Ordem dos Engenheiros com as universidades, mas não existe a prática da aplicação disso. Um dos grandes desafios que nós vamos ter, além da constituição de um observatório para perceber onde é que param os nossos licenciados em engenharia, e queremos fazer isso com as escolas, licenciados e mestres, é saber o que é que na profissão andam a fazer e onde é que estão e quantos são os que não estão inscritos na Ordem. Queremos criar uma plataforma interativa de engenharia, sempre fortemente ligada às escolas de ensino superior portuguesas, também para este observatório, mas essencialmente para, no território todo nacional, em todas as escolas, onde também a Universidade Nova se insere, conseguirmos ter uma interação muitíssimo mais profícua durante os 3 anos de mandato, com as necessidades que cada escola tem. Por exemplo, nós temos um selo, nós, Ordem dos Engenheiros, por reconhecimento europeu, temos um selo que outorgamos aos cursos de Engenharia de Ensino Superior. Acho que muitas escolas não têm noção, e cursos em particular, da eventual necessidade desse curso. Também nós não temos a explicação daquilo que são os dividendos que se podem tirar por quem usufruiu dessa distinção de qualidade.
Portanto, há aqui também trabalho a fazer com as escolas e nós próprios temos que saber, nós próprios, Ordem dos Engenheiros, temos que saber distinguir aquilo que é um curso com selo EURACE de um curso que não tem o selo EURACE. E para isso temos que dar privilégios que não existem. Neste momento, aquelas escolas que têm os cursos acreditados, não é acreditados, isso é um erro, cursos com um selo de qualidade EURACE de adesão facultativa das escolas. Portanto, há aqui um trabalho de proximidade que tem e deve ser feito às escolas. Ainda relativamente às questões que têm a ver com o século XXI, como eu comecei, há claramente uma preocupação fortíssima da nossa parte relativamente àquilo que são os próximos 10 anos de Portugal. Daí o nosso principal foco ser o nosso contributo à sociedade. Se pensarmos que temos investimentos do PRR e o PNI 20 ainda nem sequer está, o PNI 2020 nem sequer está completamente aplicado, mas para além disso temos o PRR e ainda o PNI 2030 e estamos a falar de mais de 50 mil milhões de euros de investimento nos próximos 10 anos e essencialmente em 4, 5 grandes áreas tem a ver com infraestruturas, energia, mobilidade urbana, transição digital e ação climática. São estas as grandes linhas de investimento. Se repararmos bem, estamos a falar em engenharia na íntegra. Muita intervenção de engenharia. E se nós já estamos aflitos com investimentos na ordem dos 2 mil milhões de euros por ano, em ter engenheiros disponíveis para aquilo que são os nossos desafios, imaginem uma média de 5 mil milhões de euros por ano, mais do dobro. Onde é que vamos buscar os engenheiros? Mesmo com o regresso da diáspora portuguesa de engenheiros. Porque a engenharia portuguesa é de excelência, portanto tem fortíssima colocação externa. E as escolas são de referência também potenciam essa obtenção de mercados estrangeiros de engenharia portuguesa, mesmo que esses todos viessem. E mesmo que acelerássemos as potenciais fornadas de novos engenheiros nas escolas, mesmo assim não duplicávamos a disponibilidade em quantidade das necessidades portuguesas e, portanto, vai ser insuficiente. Nós temos que pensar socialmente como resolver este assunto. E ainda temos que considerar que nós estamos num progressivo déficit demográfico e, portanto, as políticas públicas não podem ser exclusivamente setoriais. Embora para nós, engenheiros, nos interesse pensar nisto de forma séria, com uma condição, que é a liderança dos processos em Portugal, na nossa opinião, tem que ser feita por engenheiros portugueses. Naquilo que tem a ver com a engenharia, se nós importarmos engenheiros do exterior, vêm para nos ajudar, não vêm para mandar em nós ou para nos liderar. E não é o que está a acontecer. Eu dou um pequeno exemplo. Há 2 anos, houve muita adjudicação a empresas estrangeiras. Nós somos um mercado aberto. Acho que, do ponto de vista da transparência e do mercado, isso é bom, mas também temos de ter alavancas de salvaguarda do interesse nacional que às vezes nos fogem. E também temos que ser conscientes que uma das profissões mais mal pagas, principalmente nas engenharias tradicionais, somos nós, engenheiros. E isso tem a ver com o facto de nós, engenheiros, sermos uma das profissões mais expostas à contratação pública, em concorrência direta. Porque se forem ajuste direto à contratação pública, por exemplo, de advogados ou de grupos de advogados, mas como é 1 ou 2, a dimensão ganha expressão e o valor hora paga um advogado numa contratação pública por ajuste direto, já temos exemplos de ser às vezes mais de 20 vezes superior àquilo que se paga por valor hora do engenheiro numa contratação pública direta numa equipa de engenheiros. E, portanto, neste caso particular, temos que ser agentes que possamos, junto do Estado, que nos tutela, criar esta sensibilidade e marketing, no fundo é marketing político, mas temos de ser fortes nesta questão, porque senão perdemos os engenheiros para o exterior. Em vez de os mantermos cá e de ainda irmos recuperar os que estão lá fora, ainda vamos perder a mais. E, portanto, rapidamente temos que infletir esta dimensão salarial, cujo dumping muitas vezes é provocado por determinado tipo de contratação pública e também por más políticas das empresas, diga-se passagem. Também há empresas prevaricadoras que, aproveitando esta onda de baixos preços de contratação, também se escudam na defesa
e na desculpa de não poderem pagar bons salários, quando efetivamente muitas vezes até o podem fazer. Há também aqui uma cultura de contratação em engenharia que deve ser infletida. Porquê? Porque, de facto, o engenheiro deixou de ser um decisor. A partir do momento em que há novos agentes no mercado, o caminho da teoria à prática muitas vezes é feita por engenheiros, no fundo da ciência para a tecnologia ou da concepção do produto para o produto. Este caminho é traçado por engenheiros do ponto de vista técnico, mas depois nós não estamos no fim da cadeia muitas vezes. Não somos os decisores e nós temos que repor os engenheiros, muitas vezes, com capacidade de decisão e nas capacidades de decisão, seja pública, seja privada. O engenheiro não pode ser um mero executor. Tem que estar em muitos centros de decisão. Em muitas coisas. Posso estar aqui a falar do aeroporto de Lisboa, em que nós temos capacidade para executar qualquer decisão que seja a política, nós engenheiros, mas também temos capacidade de saber decidir em conjunto com os políticos. E não estamos a fazê-lo. E, portanto, temos que intervir nessas matérias. Isto é um exemplo, podia dar outros de novas tecnologias, estou a dar este de uma infraestrutura que é cara ao país e que toda a gente gosta de discutir. No fundo, é este o panorama. Queremos fazer, não queremos pôr, como há 3 anos se fez, no papel uma série de vontades para depois elas não aparecerem feitas. Eu, como bastonário, quero deixar legado na Ordem dos Engenheiros, é realmente para fazer, e se não foi feito até agora, estando eu numa equipa como vice-presidente, na verdade é porque entendi que, de alguma maneira, infelizmente, não se tem trabalhado em equipa e eu quero trabalhar em equipa, e para se fazerem coisas, do meu ponto de vista, tem que chegar à liderança. E este é o meu foco e estamos imbuídos nisso. O simples facto de sermos lista A numa candidatura de 250 pessoas, mais RA em todas as regiões, só isto já denota um trabalho de casa, partindo do princípio que não é a equipa de governação da Ordem. Termino a dizer claramente que a nossa candidatura não é uma candidatura de continuidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Professor, Sr. Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Cumprimento todos os que estão no auditório. Como? Peço desculpa. Cumprimento todos os que estão na sala e os que nos estão a ouvir por vídeo. Isto é uma candidatura à região Sul, é uma candidatura da região Sul, é uma candidatura regional, vai a todos os órgãos da região, a Assembleia de Representantes, o Conselho Diretivo, os conselhos de colégios, exceto o de Geologia e Minas, e as delegações distritais, Évora, Faro, Santarém e Porto Alegre. Como é uma candidatura que subscreve integralmente o programa do engenheiro Fernando Almeida Santos, candidato, portanto, a bastonário, o programa de ação, como já foi dito, da candidatura do engenheiro Fernando Almeida Santos assenta em 9 eixos. A região Sul, destes 9 eixos, considerou 6 linhas orientadoras, e destas 6 linhas orientadoras, duas das prioridades que nós temos é, portanto, os jovens engenheiros, que já foi aqui falado. O engenheiro Fernando Almeida Santos praticamente falou sobre tudo o que se pretende fazer na Ordem pelos jovens engenheiros. Eu devo dizer que Portugal forma milhares de engenheiros e é uma geração altamente qualificada, é uma geração que tem energia,
inovação, acima de tudo, representam o futuro da engenharia portuguesa. Tem estado a acontecer uma sangria com a imigração destes jovens engenheiros por falta de reconhecimento e baixos salários. Com o programa de recuperação e resiliência, como já foi dito, há falta de engenheiros, qualificados em particular. A Ordem tem de ser capaz de afirmar-se como parceira das várias entidades envolvidas no PRR, demonstrando que o contributo dos engenheiros e jovens engenheiros é fundamental para o desenvolvimento do país. A Ordem tem de atrair os jovens engenheiros que se encontram fora a regressarem. Para isso deve ser mudado o paradigma dos baixos salários e baixa do valor profissional. A Ordem, na modernização da Ordem, a Ordem tem de contribuir para o progresso da engenharia, tem de ter respostas aos desafios da sociedade. A resposta tem de ser dada com competência, conhecimento, ética e deontologia. A comunicação e a imagem é fundamental. Pretendemos modernizar a imagem da Ordem dos Engenheiros, com uma nova imagem que sirva de apoio aos engenheiros no exercício da sua atividade e os jovens engenheiros no seu ingresso da profissão. Para terminar, queria apelar à participação de todos neste ato eleitoral, dando para o exterior a imagem de unidade desta classe profissional. Valorizar os engenheiros é valorizar Portugal. Obrigada. O vice-presidente da minha candidatura da região sul. Bom dia a todos, Sr. Diretor. Muito obrigado. Simplesmente só para dar aqui umas palavras relativamente à questão mais ligada propriamente à universidade. Eu estou ligado à Ordem há 20 anos e, digamos, numa fase em que estive ligado ao Colégio de Civil, a Ordem na altura tinha um conjunto de iniciativas que se foram perdendo e efetivamente é uma pena porque nós tínhamos várias iniciativas. Quando havia o Open Day na universidade, nós participávamos para explicar aos alunos do secundário o que era a engenharia, nas diversas vertentes. Simultaneamente também promovíamos uma série de visitas às obras e, digamos, o que se tem verificado nestes últimos anos é que estas atividades têm sido feitas de uma forma aleatória e, digamos, através de um carolice dos vários interlocutores. Eu tenho estado ligado à especialização de Direção e Construção, Direção e Gestão da Construção, e, portanto, nesse sentido, temos promovido um conjunto de visitas. Mas, efetivamente, aquilo que há bocado disse o engenheiro Fernando Almeida Santos, havendo um protocolo, na prática, presumo que esse protocolo não está a ser concretizado. E, portanto, há um conjunto de ações que nós temos que organizar de uma forma estruturada, porque, no fundo, não só cativar os jovens que vêm das universidades, explicar aos jovens que, no final do curso, efetivamente, qual é o trabalho. E, eventualmente, até junto de alguns engenheiros mais experientes da Ordem, virem cá participar e fazer algumas palestras sobre a sua atividade. Portanto, eu penso que há um conjunto de tarefas em que a Ordem, nos últimos anos, se tem afastado e que podem permitir essa proximidade e dar o nosso contributo para a ligação às universidades. E era só isto. Obrigado. Não sei se alguém da plateia quer pôr alguma questão ao senhor, às pessoas que apresentaram a candidatura, ou se alguém que esteja à distância pode fazer alguma questão. Professor Rodrigo Martins, se faz favor. Sou Rodrigo Martins, sou professor aqui na Universidade Nova de Lisboa e apoio esta candidatura e esta lista, mas eu penso que no futuro a Ordem tem que se virar mais, como disse, para apoiar o que é um engenheiro e a necessidade que o engenheiro tem, no sentido da sua valorização, como diz e bem na sua candidatura. E o que é que pretende fazer? Por exemplo, há duas coisas que a Ordem perdeu durante os últimos 15 anos. Primeiro, era ser uma entidade pivotal
na estratégia governamental. Deixou de ser porque deixou de fazer as acreditações. A outra é, que eu penso que é muito relevante, é no processo de seleção das empresas, não é? Tal como acontece na ordem dos médicos ou nas ordens dos enfermeiros, a profissão, a ordem intervir ou ser reconhecida na admissão destes talentos, entre aspas, engenheiros, nas empresas. O que hoje em dia não acontece. Eu posso trabalhar, exercer a profissão de engenheiro sem estar inscrito na ordem. O que é que a ordem pretende fazer relativamente a estes dois pontos? Ora bem, eu vou começar por dar um exemplo que se passou esta semana. O IRU, o Instituto da Reabilitação da Habitação Urbana, quer empregar, eu agora não sei o nome preciso, vou dizer 30, mas até acho que são mais engenheiros, e pede licenciados em engenharia, não pede engenheiros, são engenheiros técnicos. Só isto já faz a diferença. Isto é a mesma coisa que um hospital pedir licenciados em medicina e não médicos. A nossa preocupação vem de trás. Eu fui delegado distrital de Braga no início do século, ou do milénio, fui secretário consecutivamente e presidente da Região Norte e quando fui presidente da Região Norte sinto que deixei mais legado do que propriamente agora como vice-presidente. Também era diferente, era um líder regional e aqui sou um adjunto líder e as perspectivas são diferentes. E muitas vezes o foco é feito por determinado tipo de lideranças, sendo elas fortes ou não. Não quero estar aqui a criticar ninguém, quero focar-me naquilo que está por fazer. Mas, enquanto Presidente da Região Norte, tivemos um financiamento europeu Interreg, transfronteiriço, que nos permitiu desenvolver um trabalho muito interessante em que o colocamos na valorização do engenheiro. E isso fez com que nós conseguíssemos perspectivar de que forma é que nós conseguimos dar respostas, muitas vezes, àquela pergunta de para que é que serve a Ordem dos Engenheiros. Nós em 2011, decidimos mudar o nosso RAR com uma fortíssima oposição. A fortíssima oposição não foi em número, foi em dimensão de intervenientes, e eu posso aqui dizer nomes que hoje em dia estão imbuídos de um espírito presente e que na altura não o estavam, da inclusão na Ordem dos Engenheiros dos engenheiros nível 1. Houve uma reação fortíssima, porque a Ordem dos Engenheiros era de 5 anos, porque era dos elitistas, porque os outros não valiam o que valiam os engenheiros e, portanto, houve uma reação contrária ao sinal dos tempos na altura. A verdade é que o então bastonário Matias Ramos e vice-presidente José Vieira conseguiram fazer um trabalho juntamente com Sebastião Feio de Azevedo, que entretanto veio a ser reitor da Universidade do Porto e que está connosco na Comissão de Honra da Candidatura. Conseguiram fazer um trabalho numa proposta para a Assembleia de Representantes da Ordem de alteração do RAC para incluir na Ordem dos Engenheiros os engenheiros oriundos de cursos de licenciatura. Portanto, os licenciados primeiro ciclo, licenciados pós-Bolonha. E a partir daí criou-se a dimensão N1 e N2 no RAC, Regulamento de Admissão e Qualificação, que originou um ajustamento depois e uma consolidação desse regulamento interno na revisão do Estatuto de 2015, pondo preto no branco definitivamente a inclusão de engenheiros nível 1 e nível 2 na Ordem dos Engenheiros. Foi há mais de 10 anos isto. E desde então, está claro no regulamento que devem ser distinguidos à partida as competências dos engenheiros N1 para os engenheiros N2. Os atos de engenharia da Ordem dos Engenheiros também só foram publicados e emanados depois de um trabalho de 11 anos dos colégios em 2015. Em 2015 foi possível, e fui eu que liderei esse processo, e já como Vice-Presidente Nacional, a partir de 2016, numa interação com os 12 colégios de engenharia da Ordem, desenvolver um trabalho que nós chamamos Regulamento de Graduação dos Atos de Engenharia. Ou seja, partindo de todos os atos de engenharia existentes, emanados em 2015 por colégio a colégio, conseguimos hierarquizar as complexidades dos atos. E com essa complexidade em 4 graus,
baseado num paralelismo que até já existe na Lei 31 de 2009 e na Portaria 701H para a construção, mas com critérios diferentes para os outros colégios, nomeadamente para os novos em tecnologia. Ao hierarquizarmos os atos por complexidade, conseguimos indexar um trabalho extremamente interessante e muitíssimo bem conseguido por todos os colégios. Conseguimos indexar os níveis 1, 2 e sénior às várias complexidades de dados. E esse trabalho foi aprovado no Conselho Diretivo Nacional em março de 2019. E tinha que ir obrigatoriamente, depois de aprovado, à Assembleia de Representantes para posterior homologação da tutela. Não foi à Assembleia de Representantes. Não foi por falta de vontade minha, ao ponto de ter consolidado isso em ata em meados de 2020 como uma alta reprovação de gestão o facto de não desenvolvermos os assuntos profissionais. Isto é extremamente importante pelo seguinte: existe outro trabalho, para além deste, que se chama Valoré, que é nada mais nada menos do que um programa que acopla na base de dados da Ordem dos Engenheiros de sistema de desenvolvimento e sistema de valorização profissional do engenheiro ao longo da vida. Ou seja, se nós tivermos estes 3 andares consolidados que são importantes, reparem, atos de engenharia definidos, graduação de dados, valorização do engenheiro ao longo da vida, porque se nós virmos do que é que cada engenheiro está a fazer ato a ato e nível a nível, conseguimos dar pontos ao engenheiro, criar créditos, é esse o sistema, e ir valorizando o engenheiro ao longo da vida, partindo com 3.000 unidades de crédito, por exemplo, se for mestre, e com 1.800 se for licenciado, indexando aos STCEs, é um exemplo, é assim que está estudado isto, e depois ao longo da vida ir fazendo isto. Temos um trabalho absolutamente pioneiro a nível mundial, porque os 3 melhores exemplos que existem no mundo estão largamente aquém deste desígnio. Itália tem uma boa organização sobre a formação do engenheiro, assim como o CPD britânico, através do Engineering Council, que leva ao Charter de Engineer, que está equivalente ao nosso sénior, por exemplo, por um trabalho que também foi feito por nós. Nós somos o único país do mundo que temos equivalência dos nossos membros ao Charter de Engineer. Foi um trabalho feito também por nós, liderado por mim, há tempos, com o Reino Unido, e com isto nós conseguimos implementar um sistema em escada que permite o acompanhamento e a valorização do engenheiro ao longo da vida. Para isto, obviamente, o engenheiro tem que dizer o que é que faz e, portanto, tem que pedir atos à Ordem dos Engenheiros, mesmo que sejam não regulados, mas fica vinculado depois a uma valorização. Qual é o contraponto? É que a Ordem dos Engenheiros tem uma cota de 120 € anuais e, se alguém pedir uma declaração, basta uma por ano, fica imediatamente coberto por um seguro de responsabilidade civil profissional de 50.000 €, que, se for contratualizado fora da Ordem dos Engenheiros, custa mais que a própria cota. Só isto já vale a pena. E além da responsabilidade técnica inerente ficar assegurada, atos regulados ou não regulados. O nosso trabalho de marketing que queríamos fazer era um encarte na Engênio ou online a dar um ato não regulado a qualquer membro, para ele aderir ao SIGOI e para ficar salvaguardado com esse seguro. E a partir daí começarmos a acompanhá-los. Esse é o trabalho de marketing que faz com que haja uma atratividade dos membros da Ordem dos Engenheiros, dos internos e indiretamente depois dos externos, para virem para a Ordem, para que a Ordem faça alguma coisa por eles. Este trabalho, infelizmente, ou estes 2 trabalhos, que são extremamente importantes para a Ordem, estão na gaveta. Porque são estes 3 andares feitos que depois permitem o 4º andar, que é o currículo vitae certificado. Ou seja, se nós acompanharmos o que o engenheiro está a fazer, por iniciativa dele, vai ser criado automaticamente pelo exercício profissional um currículo vitae, que é hermético, na base de dados da Ordem, de acesso direto ao membro sem custos, mas que ele não pode mudar, só pode levantá-lo. E isso cria transparência no mercado, cria credibilidade na contratação, seja pública ou privada, e cria uma boa imagem e um contributo à sociedade por parte da Ordem dos Engenheiros. Esta é a cereja no topo do bolo. E esta cereja no topo do bolo, depois, é outro nível de marketing que a Ordem tem que saber vender às instituições que contratam,
que é, em vez de pedirem currículo ao membro, peçam currículo certificado pela respectiva associação profissional. E estas coisas começam a ganhar malha, a ganhar intervalos à esquerda e à direita, e muita da sociedade começa a perceber do interesse da intervenção efetiva do engenheiro e, se calhar, nestas circunstâncias, e foi por aqui que eu comecei e é por aqui que eu termino, aquele pedido de contratualização do Biro desta semana pediria engenheiros com currículo vitae certificado e não pediria licenciados em engenharia. Pronto, não sei se respondi, mas este é o nosso grande papel. Porquê? Porque a Ordem dos Engenheiros é uma associação profissional e a nossa preocupação tem que estar centrada na profissão. E a Ordem não tem sido isto, ultimamente. Boa tarde a todos. Eu acrescentaria mais 3 pontos. Um deles em complemento do que o nosso candidato a bastonário disse, que é o seguinte: todos nós, membros da Ordem dos Engenheiros, temos uma área pessoal. Aquilo que eu vos peço é que entrem na vossa área pessoal e comecem a preencher tudo o que lá é pedido. Tenho uma licenciatura em Engenharia e coloquem o respectivo anexo diploma. Tenho um mestrado, tenho uma formação, tenho o que quer que seja, têm X anos numa empresa, têm Y anos noutra empresa, e convém que a nossa área pessoal tenha precisamente toda a nossa vida profissional. Isso vai agilizar brutalmente todo o trabalho dentro da Ordem. Um jovem que é um N1, mas que tem 5 anos de trabalho efetivo, que está lá registado, automaticamente, quando o solicitar, poderá passar a N2, ou a sénior, ou o que quer que seja. Isto vai agilizar e vai contribuir para que seja fácil nós termos um certificado de um currículo vitae que está acreditado pela Ordem. Este era o ponto número 1. Ponto número 2. E um bocadinho dando resposta ao professor Rodrigo Martins. O que é que distingue os nutricionistas dos engenheiros alimentares? A Ordem dos Nutricionistas tem uma relação íntegra com o poder político. A Ordem dos Engenheiros não tem. Onde é que começa a função dos engenheiros alimentares? Começa à saída do matadouro, à saída de uma lota e à saída do campo. E vai até onde? Vai até à saída do supermercado. Qual é o campo dos nutricionistas? Como estão a ver, não é nenhum destes. Porém, os nutricionistas estão a usurpar os papéis e as funções e as atividades e as competências dos engenheiros alimentares. O que nos distingue? O campo político. É isto que nós temos que fazer. O lobby político. Nós temos que ir junto dos deputados, trabalhar com os deputados e que eles tomem consciência que a segurança, a qualidade, a saúde e o bem-estar dos portugueses depende dos engenheiros. Ponto número 3, e termino. É lema desta candidatura valorizar as engenheiras. Vamos ter o ano OE 2024, que é o ano da igualdade de género. Nós não precisaríamos de uma lei para regulamentar o género. Se as mulheres saíssem da sua zona de conforto, se os homens ajudarem as mulheres a perceberem que têm o seu lugar na sociedade. Estamos à beira de termos 4 especializações a não entrarem nestas eleições porque a lei do género obriga a uma percentagem. Nós temos uma mulher numa comissão de 5 pessoas e estamos à beira de ser rejeitada essa comissão. Portanto, colegas, todos, homens ou mulheres, temos de perceber que temos, desculpem o termo, dar corda aos sapatos e estar vivos enquanto cá estamos. Boa tarde, obrigada.
julgo que se não houver mais nenhuma questão que queiram colocar, gostaria de renovar o agradecimento por esta sessão que foi dada aqui a todos os docentes e a todos os estudantes. Desejar boa sorte à vossa candidatura e que ela sirva para quem quer que seja que ganhe as eleições na ordem, que sirva para toda a engenharia em Portugal possa realmente evoluir no sentido certo. E o sentido certo é aquele que poderá produzir mais valor para a sociedade, mais riqueza para o país e, ao fim e ao cabo, tornarmos o país mais competitivo. Nós sabemos que os engenheiros são pessoas que resolvem problemas e fazem coisas. E, portanto, cabe-nos a nós resolver estes problemas. Se há problemas para resolver, e se os deixamos para advogados, ou para gestores, ou para políticos, estamos, ao fim e ao cabo, a alienar as nossas responsabilidades. Portanto, o engenheiro é aquele que, por definição, resolve problemas, sejam problemas de engenharia civil, de mecânica, de eletrotecnia, do que quer que seja, mas há muitos mais problemas que já não são técnicos, mas que ainda assim os engenheiros têm a possibilidade de intervir. E por isso, isso equaciona-se muitas vezes na forma como os próprios cursos de engenharia são desenhados. E há duas tendências atualmente em vigor que eu gostaria também de chamar a atenção. Há aquela tendência de fazer um curso especializado e vertical e muito centrado na técnica, muito centrado naquilo que é a profissão. Mas também há uma versão que aponta para um ensino mais generalista. Mesmo que eu seja um engenheiro entre nada área, não faz mal nenhum saber como é que funciona o mundo. Não faz mal nenhum saber que existe mercado, que as minhas ideias têm que ser vendidas ao mercado, têm que ser vendidas aos meus colegas, aos meus pares, aos meus fornecedores, aos meus superiores, e por isso mesmo essa formação que provavelmente há muitos anos atrás só se aprendia ao longo da vida, se calhar convém começar também a aprender ao longo da vida, mas desde pequenino. E ao fim e ao cabo é na universidade que muitas destas coisas se aprendem. As questões da liderança, como aqui se colocaram, eu na minha vida profissional encontrei muitas vezes em áreas de engenharia incapacidades de liderança. Engenheiros muito bons, mas de liderança não havia. E há várias empresas, particularmente na indústria pesada em Portugal em particular, que desapareceram, apesar de terem tido os melhores alunos dos respectivos cursos. Significa isto que faltou qualquer coisa. Faltou o espírito, se calhar, mais empreendedor dos engenheiros, que se calhar há 50 anos atrás era mais visível e que durante muitos anos se esbateu. Mas é preciso recuperar isso e espero que a Ordem possa também ajudar este processo. Nós, na Universidade, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a introduzir nos cursos várias dinâmicas, em particular com aquilo que atualmente se chamam de soft skills, que nós, aqui nesta escola em particular, já o fazemos há mais de uma dúzia de anos. Há outras escolas que só agora, com esta revisão dos cursos, é que estão a introduzir nos respectivos programas. Nós já o fizemos, como eu disse, há cerca de uma dúzia de anos, ou ligeiramente mais, com resultados que são visíveis. E nós temos atualmente programas de empreendedorismo obrigatórios para todos os alunos que passam por aqui, mandatórios, contam para as notas, sem os fazerem não conseguem acabar os cursos. Isto tem impacto nas cerca de 160 startups que, entretanto, produzimos ao longo dos últimos anos. Portanto, esperamos que isso tenha realmente impacto na sociedade. Deixamos de ter, digamos que o objetivo de arranjar um emprego e de que os alunos possam arranjar um emprego, mas que possam arranjar o seu próprio emprego. E, portanto, esta é uma das lógicas que nós introduzimos nos nossos alunos, essa capacidade de criar o seu próprio emprego e, naturalmente, que as ordens profissionais também têm que se adaptar a esta realidade. O ter uma grande empresa e ser funcionário numa grande empresa já não é a mesma coisa do que era antigamente. Atualmente as grandes empresas contratam, descontratam, contratam, descontratam e só ficam aqueles que realmente têm
capacidades não só técnicas, mas também capacidades de liderança, de proatividade, de trabalhar em conjunto e de poderem criar valor em termos reais. E isto significa que temos que, às vezes, deixar aquelas lógicas e ainda temos aqui algumas bolsas em alguns setores da atividade, em que se prendem muito à questão de se são 5 anos ou se são 3, se deve ser mais integrado ou mais desintegrado, se deve ser mais vertical ou menos vertical, porque a realidade diz-nos que não, a vida é assim. E as empresas precisam ter pessoas que sejam capazes e que sejam capazes de aprender ao longo da vida. Não é suposto que a pessoa fez um curso de 3 anos, ou com mestrado de 5 anos, e que sabe tudo. É que não sabe mesmo tudo, cada vez sabe menos. Um curso de mestrado atualmente, em termos de sumo, se calhar tem menos sumo do que um curso de 5 anos há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás. E por isso mesmo é preciso que as pessoas também invistam e que as ordens possam realmente fomentar, que as pessoas possam ter uma continuidade de aprendizagem ao longo da vida, porque é mesmo assim, a tecnologia anda tão depressa que facilmente nós ficamos desatualizados. É muito fácil ficar desatualizado. Há sempre coisas a aparecer. O ritmo de inovação a nível mundial é de tal forma que é preciso continuamente estar a perceber o que é que está a acontecer. E não quer dizer que seja só através da universidade. Atualmente a universidade tem outros concorrentes, como sejam, por exemplo, os YouTubes, as internets, dos quais se pode aprender muita coisa diferente. Agora, enquanto universidade, nós temos, naturalmente, responsabilidades acrescentadas, desafios próprios. Por isso mesmo, nós também criámos aqui uma escola de formação de executivos ao longo da vida. Portanto, é aquilo que os gestores já fizeram há muitos anos atrás com as escolas de negócios e com as escolas de formação, as executive schools. Nós aqui desenvolvemos e montámos também uma escola de executivos, mas em tecnologia. Porque entendemos que a tecnologia é cada vez mais acelerada, o conhecimento é cada vez mais acelerado e, por isso mesmo, por que não pôr esse conhecimento também ao serviço da engenharia. Gostaria que ficassem com este registro, porque é uma área única a nível nacional. Nós queremos ser pioneiros neste momento, sob este ponto de vista, e temos projetos também muito interessantes que já devem ter ouvido falar, particularmente o Innovation District, que pretende remodelar toda a filosofia desta escola. Portanto, queremos ser um parceiro da Ordem, ou melhor, queremos continuar a ser um parceiro da Ordem, e por isso mesmo espero que possamos comungar deste ideal, que ao fim e ao cabo é de sermos mais competitivos e sermos mais... Podemos dar o nosso melhor input para que este país saia do marasmo em que se encontra. Muito obrigado pela sua colaboração.